Tudo na paz, tudo bem. Todo mundo bem, eu acho. Eu acredito. Graças a Deus. Pessoal, hoje Boa noite. a nossa aula já é uma aula com um gostinho de saudade. Vocês, um gostinho de dizer assim, estou livre dessa professora, estou livre de Geometria Analítica 2. Mas para mim já é um gostinho de saudade mesmo, porque é o nosso último encontro de Geometria Analítica 2. Apesar de que essa saudade não vai durar muito tempo, e aí depois eu comento por quê. Pessoal, hoje é o nosso último encontro, né, de Geometria Analítica 2. Então, nós vamos hoje finalizar esses momentos online desse componente curricular. E, assim, um componente curricular muito legal. Assim, eu, particularmente, gosto muito da área de Geometria Analítica. E a Geometria Analítica 2, assim, eu acho muito massa mesmo. E aí, assim, hoje, nós temos alguns pontos a discutir. E eu queria explanar com vocês pelo menos um pouquinho de cada quádrica, né? Porque nós não vamos ter outro momento. Vocês ainda irão estudar, porque as últimas quádricas ainda não entraram no período, né, das suas aulas. Mas, como nós não vamos ter, né, tanto tempo, não vamos ter mais outro encontro online, eu queria aproveitar esse encontro também para falar, assim, pelo menos um pouquinho, assim, os pontos principais referente a cada quádrica. Mas, antes de iniciar minha fala sobre quádrica, amados, tem algumas coisinhas que eu gostaria de comentar com vocês. Antes de iniciar a fala sobre o bloco 3, que é o que nós iniciamos, que nós estamos no meio, eu vou só trazer uma fala sobre a atividade do bloco 2. No bloco 2, vocês tinham uma atividade que era o fórum de discussão, e essa atividade poderia ser enviada até em trio. E eu não lembro quem foi o aluno, mas me perguntaram se precisava que todos enviassem. E aí o que foi que eu comentei? Eu disse, não, envia só um vídeo ou envia só um plano, e aí coloca o nome de todos os alunos participantes, né? Se for em trio, se for em dupla, se for individual. Mas não precisava que todos os alunos enviassem esse material. O que é que acontece, que particularmente eu peço desculpa para vocês, na verdade eu não sabia, é que quando essa resposta só era de um aluno no fórum, para os outros alunos não ficava disponível para colocar nota dentro do portal AVA. Então, por exemplo, digamos que eu tenho três pessoas participantes, Maria, João e Pedro, e só Maria envia, só fica disponível a nota no AVA para Maria. Para João e Pedro não fica disponível, eu não sabia. Eu pensava que ficava disponível, por exemplo, para você colocar nota de todos os alunos, independente se tivesse postado ou não, mas no fórum de discussão só aparece se o aluno tiver postado no fórum de discussão. E aí alguns tutores tentaram corrigir e aí acabaram não tendo como colocar nota, depois eu fui observar, e aí até tinha sugerido, né, que os tutores fizessem as correções e me mandassem, e eu colocaria as notas no Sagre, porque assim, o grande portal, a grande questão das notas é o Sagres, viu, pessoal? Então, como é que eu vou dizer? A decisão final de vocês, o ponto crucial das notas de vocês é o portal Sagres. É lá que vocês devem acompanhar a quantidade de falta, a quantidade de as notas que vocês já têm. Ele é, assim, em relação à nota e em relação à falta, ele é o cheque, ele é, assim, o principal. O AVA é mais no sentido de acompanhamento, né, do material das aulas. Então, o AVA vem mais nesse sentido, de fazer o acompanhamento das aulas, das videoaulas que são postadas, exercício, todo esse material. Só que como o AVA ele é um aplicativo bem legal, ele é um site bem legal, ele também possibilita colocar as notas. E aí, conversando com a coordenação, o que foi que a coordenação me orientou? Ó, Deisiane, tem alguns alunos que têm assim, uma certa dificuldade em ficar acompanhando, futuramente a gente pode ter algum problema em relação a não ter essas notas no AVA, então o melhor é que fiquem todas as notas registradas, tanto no AVA quanto no SAGS, porque aí vocês terão esses dois acompanhamentos, tanto no AVA quanto no SAGS. Existem algumas divergências, porque o AVA aproxima, o SAGS não aproxima,
mas isso aí também fica muito a critério de como o professor lança a nota, isso aí é mais particular. Mas o que é que acontece? O ideal é que fiquem as notas registradas tanto no AVA quanto no portal Sagres. Aí, pensando nisso, eu falei, rapaz, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu disse, mandar todos os alunos que fizeram o trabalho e enviar seria complicado, porque enviar vídeo demora, às vezes tem que esperar carregar e tal, e teve alunos que tiveram dificuldade com o envio, eu digo, vai ser complicado. Aí, o que foi que eu fiz, e já vou dar orientação para que todos que enviaram o vídeo do bloco 2 façam. Eu abri o link dentro do bloco 3, que chama assim, Atividade Avaliativa 1, Fórum de Discussão, Notas. Então, ele é no formato de questionário. Ele é um formato de questionário, está dentro do bloco 3, ele vem antes dos fóruns das discussões, ele é um formato de questionário. Vocês vão clicar, todo mundo que enviou a videoaula, né, no fórum de discussão, vocês irão, por favor, peço gentilmente, que vocês entrem lá nessa atividade, abram essa atividade e só deixem um ok, ou respondam ok, ou respondam sim, e finalizem esse questionário, todo mundo. Então, independente se fez Maria, João e Pedro, o vídeo, todos os três têm que entrar nesse questionário, só abrir, responde sim ou responde ok e fecha. Porque no momento que vocês entram no questionário e abrem, aí aparece para a gente o nome de vocês para lançar nota na atividade 1. Então, eu preciso que todos os alunos que fizeram no bloco 2 o vídeo e o plano, não é para apagar a resposta do fórum. A resposta do fórum vai ficar ali, porque os tutores irão corrigir o que está no fórum de discussão. Vocês só irão, todos que fizeram essa atividade, e nesse link é rapidinho. Abriu, só tem uma questão, uma pergunta só, que é fórum de discussão, vocês respondem ou sim ou ok, fecha. Porque o tutor, ele sabe quem enviou e quem não enviou o vídeo, e aí eles vão observar, né, observar esses alunos para poder lançar nota. Então, aquele questionário que está fora de discussões notas, não existe pergunta, não existe questão nenhuma. Ali é só um link para poder lançar a nota de vocês, para que nenhum aluno saia prejudicado. Então, só é abrir e fechar. Abriu, dá um ok, dá um sim, fechou, só para ficar registrado o nome de vocês, para a gente lançar essa nota. Assim, a maioria dos tutores já está corrigindo os trabalhos de vocês, eu já tenho várias notas, só que eles não têm ainda onde lançar. Então, eu preciso que vocês façam isso para que os tutores possam lançar as notas de vocês, porque senão a gente não consegue registrar no app. Então, só enviar pelo fórum de discussão não precisa. Aí, o que acontece? Eu tenho dois alunos com a mão aqui suspensas, levantadinha, e aí eu vou ver se fosse, eu acredito que seja sobre esse questionamento. Então, o primeiro é José Davi. Boa noite, professora. Realmente, ele está nessa dúvida. A questão é que, no caso, no AVA, aparece no bloco 2. Porém, eu creio que realmente seja esse questionário, não é isso? No caso, estaria no bloco 3, mas no AVA ela aparece no bloco 2. No caso, seria a mesma coisa correspondente ao fórum que a gente já postou. Uhum. Pronto, outra dúvida. Eu não consegui postar o vídeo. Na verdade, eu nem tentei falar logo. Porque o vídeo ficou com mais de 10 minutos. Então, se eu fosse tentar carregar no AVA, iria ficar muito pesado e seria complicado. Então, postei no YouTube, copiei o link e mandei no documento também na resposta do fórum. Tranquilo, né? Uhum. Tá bom, muito obrigado. Sim, então tá certo, Amara. Então, assim, o pessoal que enviou por link não tem problema nenhum. Vocês só irão abrir esse link de atividade avaliativa nota só para a gente registrar a nota de vocês. Vocês não precisam enviar novamente o vídeo, não precisam enviar plano, não precisam enviar nada. É só realmente abrir esse questionário para ficar disponível onde a gente coloca a nota. Vocês não precisam responder nada. Mas relacionado sobre isso é tudo do bloco 2. Eu ainda não iniciei as falas sobre o bloco 3, porque eu também quero falar rapidinho com vocês. Mas isso é sobre o bloco 2, viu, pessoal? É a atividade avaliativa 1 do bloco 2. Porque houve esse empecilho e aí tentei explicar pelo AVA para os tutores, mas assim, acho que falando assim fica mais fácil de entender. Jaumi, também está com a mão levantada. Jaumi, diga, amado.
Pela fala do colega, resolvi uma situação também. É porque a dúvida era essa também. Ela falou no bloco 3, eu estou vendo que está no bloco 2. É isso? É só colocar assim e já foi, não é isso? Ok. Isso. É sobre isso. Obrigado. Pessoal, certo, amado. Isso vai tudo do bloco 2, viu? Sobre a atividade avaliativa 1 do bloco 3, eu ainda vou falar. Esse foi a atividade avaliativa 1 do bloco 2. Porque o bloco 2 a gente ainda não lançou as notas de vocês, porque a gente já está aguardando exatamente a maioria dos questionários. Já tem vários tutores que já corrigiram os questionários, só que a gente precisa. Eu preciso desse favor, né? Porque, na verdade, a culpa foi minha que eu não sabia desse procedimento. Então, eu preciso que vocês, por favor, façam. Mas é rapidinho, então acredito que não tenha problema. É bem simples. Do bloco 2, Leciane. Boa noite, professora. Boa noite, amada. Minha dúvida em relação a isso fórum mesmo. Eu estou aqui com o AVA aberto. Basta só a gente abrir, professora? Só abrir. Não precisa prestar nada, só abrir. É só abrir, aí você coloca um sim ou um ok e finaliza o questionário. Tem que finalizar o questionário. Ah, pronto. Certo. Obrigada, professora. De nada, amada. Então, pessoal, o que acontece? Vocês só precisam abrir mesmo o questionário, certo? Não precisam fazer nada, só responder um sim ou ok, só para aparecer o nome de vocês, para poder a gente lançar a nota, tá bom? Então, vocês, quando vocês forem abrir o AVA de vocês, deixa eu ver se eu compartilho aqui rapidinho o AVA para mostrar para vocês. O fórum vai ficar lá disponível, não é para vocês apagarem as respostas do fórum, de jeito maneiro. Vocês vão deixar o fórum e vocês irão no AVA, vocês só vão abrir esse bloco e dentro disso vocês irão, né? Tá aí, abrindo aquele link, respondendo sim ou um ok, e depois disso finaliza. E aí vocês têm que lembrar também de finalizar. É só abrir o questionário, finalizou o questionário. Então, quando vocês vão para o bloco 2, vocês iniciam aí lá no finalzinho. Então, aqui tem os fóruns. Então, todos os fóruns estão aqui divididos por polo. E aí também vocês não vão mexer no fórum, não vão fazer nada, vocês só vão aqui, ó, atividade avaliativa 1, fórum de discussões, clica, dá um sim ou dá um ok, fecha o questionário. Pronto, não precisa fazer nada. Só abriu, e aí dá um ok e tal, para poder, né, a gente deixar o nome de vocês para poder lançar a nota, viu, pessoal? Então, naquele link ali que eu mostrei para vocês. Tranquilo, amados? Com relação a essa postagem do bloco 2? Tranquilo, né? Bora lá. Agora, pessoal, eu vou falar sobre o bloco 3. Vou chamar a atenção aqui das datas. A gente está finalizando, né? E aí, como nós estamos finalizando, nós estamos aqui no momento final da disciplina, tem algumas coisinhas que eu quero falar para vocês. E aí, pessoal, eu vi que vocês, assim, a maioria está com a nota muito boa, gostei. Assim, os resultados foram bem proveitosos, assim, achei muito legal. Vi que vocês estão desenvolvendo, assim, bem tranquilas as atividades. Pelo menos a maioria, todo mundo dos que fizeram, né, a maioria está com a nota acima de 7. Então, o nosso bloco de quádricas, ele também tem 25 horas aulas, iniciou no dia 27 e termina no dia 7 de dezembro. Então, assim, parece não estar tão próximo, mas está próximo. O que é que acontece, pessoal? Para as quádricas, nós temos o conceito geral, que eu vou falar hoje sobre as quádricas, e vou falar rapidinho sobre cada quádrica, que é a parabolóide, a elipsóide e o hiperbolóide. São as 3 quádricas principais. O que é que acontece? Vou falar agora sobre as nossas datas principais. A primeira data principal é a de hoje, e aí já vou dizer a vocês que o nosso encontro foi remarcado para hoje, porque ontem, o dia 11, tinha um evento, segundo o GIP, que é um evento da UNEB, tem uma parceria da UNEAD, então a UNEAD suspendeu suas atividades, suspendeu suas aulas para direcionar para esse evento, para que vocês, alunos, pudessem estar participando também. E aí o que é que acontece? Então a gente tentou mudar e dentro das possibilidades de data, né, eu achei melhor que fosse logo hoje.
Aí o que acontece, pessoal? Nós temos a primeira atividade avaliativa, que ela deve ser enviada até o dia 3 de dezembro. Então, é uma data bastante importante para vocês, é a primeira atividade avaliativa, que eu vou dar detalhes sobre ela no instante. Então, se atentem à data, viu, pessoal? Sempre que vocês estiverem com dúvidas com relação às datas, prefiram não se basear no sistema ou então no que está dentro do AVA. Se baseie sempre pelo cronograma. Então, todos os blocos têm um cronograma para vocês do que vai acontecer naquele bloco. Então, aqui, esse bloco 3, ele indica para vocês a data. Então, tenham cuidado com a data, viu? Tenham como base o cronograma. Então, até o dia 3 de dezembro, vocês deverão estar enviando a atividade avaliativa 1. Ela já está aberta, ela ficou aberta desde o início do bloco, mas ela deve ser enviada até o dia 3. Exatamente no dia 7 vai ser realizada a nossa segunda atividade avaliativa, que vocês já sabem que é o questionário, já sabem como funciona. A grande questão do bloco 3 é que essa atividade avaliativa 2, para quem não fez, que vai precisar de uma segunda chamada, tem que fazer no outro dia. Então, a segunda chamada do bloco 3, a nossa segunda atividade avaliativa é no dia 8. Então, dia 7 é o nosso questionário online e dia 8 é a nossa segunda chamada. Eu já vou lançar para vocês, vou lançar para os tutores o mais rápido possível. Bem antes disso, o gabarito. Por que o gabarito? Porque eu vou até pedir encarecidamente aos tutores que são responsáveis pelas correções, não vocês, mas aos tutores que são responsáveis pelas correções, e por vocês, não por mim, mas por vocês, que tentem corrigir o mais rápido possível. Por que eu falo isso? Porque no dia 14 de dezembro, eu acho que essa data está no cronograma geral, mas eu não vou dizer com 100% de certeza, mas eu acho que Geometria Analítica 2, a final, é dia 14 de dezembro. Então, do dia 8 para o dia 14, nós temos aí o quê? 6 dias. Então, dentro desses 6 dias, terão que ser feitas as correções das atividades avaliativas, terão que ser feita a publicação no SAGS, ou seja, eu tenho que receber essas notas, publicar no SAGS, para até o dia 14 vocês terem essas notas para saber se fazem a final ou não. Então, assim, por isso que eu vou pedir encarecidamente assim, aos tutores se atentem a essas duas datas, o dia 7 e o dia 8, e, se possível, corrigem assim, o mais rápido possível essas duas atividades. Por quê? Os alunos, vocês, amados, vão depender dessas notas para saber se fazem a final ou não. Então, a gente precisa lançar no SAGS as 3 notas de vocês dos 3 blocos antes do dia 14, porque o dia 14 é a prova final. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, até para aqueles alunos que querem, se porventura acharem que tem alguma coisa errada na correção, ou então querer também, né, questionar alguma correção, algo desse tipo. Então, vai ter um período aí de 6 dias, aproximadamente 6, 7 dias, ou seja, uma semana, para acontecer tudo isso. Correção das últimas atividades, lançar as notas no portal Sagres e o aluno acompanhar para fazer a prova final. Então, o que acontece? Vocês, amados, que eu espere que sejam poucas pessoas que precisem para a final, poucas. Mas eu já vi que não, eu acredito que não sejam muitos. Vocês que acreditam na possibilidade de ir para a final, já vão se preparando. Porque, como eu estou falando, esse tempo vai ser muito curto. Então, vocês esperarem até o último momento para se preparar para um possível final é complicado. Porque eu não sei se vocês já fizeram a prova final. Mas a prova final ela é de todos os conteúdos. Então, no dia 14, que vai ser a prova final de Geometria Analítica 2, essa prova final ela tem todos os conteúdos de coordenadas polares, todos os conteúdos de cônicas e todos os conteúdos de quádricas. Então, é uma prova um pouco chata. E, assim, se vocês, porventura, acharem que irão para o final, é melhor se prepararem de agora, porque é muito conteúdo. E, como vocês estão vendo, o nosso tempo é curto. Então, do dia 7 até o dia 14 é o tempo que os tutores irão corrigir as atividades e irão enviar para mim, e eu ter tempo para colocar no SAGS, para vocês observar as notas de vocês. Por isso que eu estou chamando a atenção para vocês já irem se preparando. E também porque a prova final, eu espero que vocês não façam uma provinha cansativa. Pessoal, eu vou pedir mais uma vez desculpa para vocês, porque tem aqui algo que eu modifiquei no decorrer do tempo e acabei não modificando no cronograma, que é essa palavra aqui, é o fórum de discussões.
A nossa primeira atividade, ela não é um fórum de discussões, ela é uma publicação de um plano de ensino. Então, ela vai aparecer para vocês um link de atividade avaliativa 1 no bloco 3, não é um fórum de discussão, viu, pessoal? O bloco 3 não tem fórum de discussão. Desconsiderem, por isso que eu gosto dos encontros online e já tirar essas dúvidas. Desconsiderem fórum de discussões que aparecem aqui. Então, vocês irão no bloco 3, vai aparecer atividade avaliativa 1, o link, e aí é nesse link que vocês deverão enviar a atividade. Mas não é um fórum, eu já peço perdão, porque esse fórum seria, né, no bloco 3 e acabou acontecendo no bloco 2. Houve essa mudança, o fórum foi para o bloco 2, e aí eu deixei essa atividade para o bloco 3. O que é que vocês deverão fazer nessa atividade? Que eu vi que algumas pessoas também tiveram dúvidas, e aí eu já vou lançar para vocês nos comentários. Esse momento dessa atividade 1, vocês terão que fazer um plano de aula. Vocês já fizeram um plano, né, para o bloco 2, que foi relacionado ao vídeo que vocês montaram sobre cônica. Então, vocês terão que fazer agora um outro plano, só que de quádricas. Então, vocês vão montar um plano de algum conteúdo de quádrica. Esse trabalho é individual. Cada aluno vai ter que montar um plano seu, né? E aí vocês irão escolher, cada um vai escolher o conteúdo que mais se identificou dentro dos conteúdos de quádricas que nós vamos ver hoje. Então, dentro dos conteúdos de quádricas, vocês irão escolher um conteúdo, elaborar um plano de ensino e no final desse plano de ensino, ou até separado dentro do envio de vocês, mas eu aconselho que seja feito dentro do plano de ensino, no final, vocês terão que escrever um parágrafo de no mínimo as 4 linhas, né, pessoal? Por favor, no mínimo as 4 linhas. Um parágrafo dizendo o porquê que você escolheu aquele conteúdo e vocês terão que escolher também uma ferramenta, um software ou alguma ferramenta metodológica para aquele conteúdo e vocês vão dizer para mim por que vocês escolheram aquele conteúdo e por que escolheram aquela ferramenta. Porque vocês acham que aquele conteúdo é interessante e porque vocês acham que aquela ferramenta vai auxiliar no ensino daquela quadra. Sei lá, um exemplo qualquer, eu escolhi o GeoGebra. Então, eu escolhi o software GeoGebra porque ele consegue mostrar de forma bastante clara, de uma forma dinâmica, os gráficos do conteúdo de paraboloide. E eu escolhi o conteúdo de paraboloide, tendo em vista que é um conteúdo bastante utilizado, é visto no dia a dia, então é bem perceptível no cotidiano. Então fica a critério de vocês a escrita. Mas vocês precisarão escrever aí um parágrafo de no mínimo umas 4 linhas, né, amados? Dizendo sobre esse conteúdo que vocês escolheram e a ferramenta que vocês irão escolher também. E fazer essa junção. Por que da ferramenta, por que do conteúdo e por que vocês resolveram unir os dois. Então, por exemplo, eu escolho hiperboloide porque eu acredito que hiperboloide é um conteúdo bem interessante, porque hiperboloide representa uma quádrica que é visível aqui, aqui e aqui, e escolhi um canal no YouTube, porque o canal do YouTube é um local de diversos acessos, que os alunos têm mais facilidade, por conta, né, de já terem esse contato com o YouTube e tal. Então, vocês precisam escolher um conteúdo de quádricas, montar o plano de ensino. No final desse plano de ensino, vocês irão escolher uma ferramenta e fazer um parágrafo dizendo por que vocês escolheram aquele conteúdo, por que vocês escolheram aquela ferramenta e por que vocês acham que vai dar certo. Por que vocês acham que vai dar certo ensinar elipsoide com a cartolina, que é uma ferramenta? Então, por que vocês acham que vai dar certo? Então, vocês precisam escolher alguma ferramenta metodológica, escolher alguma quádrica e explicar por que vocês escolheram ela. Então, eu vou fazer comparação. Se você escolhe, por exemplo, o GeoGebra, dentro dos recursos no seu plano de aula tem que aparecer o GeoGebra, porque você está dando a ideia que você vai trabalhar com ele. Então, a gente vai finalizar essa fala de vocês da aula com esse parágrafo. Então, talvez não tenha ficado tão claro dentro da nossa atividade no AVA. Então, agora eu já estou aproveitando esse momento também para estar falando com vocês
sobre essa atividade, viu, pessoal? Vocês terão que fazer um plano de ensino, né? Um plano aí de alguma aula relacionado a um tema de quádricas. Esse trabalho é individual, vocês terão que fazer individual. A escolha fica a critério de vocês que irão escolher qual é o conteúdo que vocês querem trabalhar. E, no final, vocês terão também que escolher uma ferramenta metodológica e fazer um parágrafo sobre essa junção, sobre as escolhas de vocês, né, do conteúdo, e sobre as escolhas de vocês da ferramenta metodológica, pode ser qualquer uma, e depois, no final, vocês irão dizer por que dessa escolha, por que vocês acham que dá certo essa escolha. Eu acho que alguém levantou a mão, não sei se alguém levantou a mão, ou eu tive impressão. Gabriele Souza. Quer falar, Amada? Boa noite. Boa noite, Amada. Ô, professora, eu queria tirar uma dúvida em relação a esse plano de aula. Se você tem alguma playlist ou algum vídeo que você poderia colocar lá no AVA para a gente poder assistir. Eu, por exemplo, não tenho contato nenhum nessas realizações de plano de aula. Aí eu queria ver alguma videoaula que pudesse me auxiliar para fazer essa atividade. Pronto, aí eu vou aproveitar, vou compartilhar, já vou responder sua pergunta compartilhando, né? Um dos meus planos. O que acontece? O que eu vou dar para vocês de exemplo é os nossos roteiros de aula, que é disponibilizado dentro do AVA. Então, quem tiver interesse, né, vocês podem seguir o modelo do nosso roteiro de aula. E aí, o que acontece, pessoal? O nosso roteiro de aula, eu acabei descompartilhando. O nosso roteiro de aula, eu vou chamar a atenção as coisas assim que a gente considera relevante, né, dentro de um plano de ensino que fica presente também nos nossos roteiros. Vocês terão que fazer uma identificação no início, né, universidade, o que vocês quiserem estar falando, informando. Então, precisa, no início desse plano, a identificação de onde vocês irão aplicar. Claro que isso aqui é fictício. Se vocês quiserem utilizar o NEAD, pode ficar tranquilo também. Vocês precisam dizer qual é o curso que vocês irão destinar àquela aula. Então, por exemplo, se é aula de quádricas, não pode ser alunos do ensino médio, porque dificilmente, né, os alunos veem quádricas no ensino médio. Pelo menos eu não vi, e por aqui mesmo, pelas redondezas, não conheço nenhum aluno que tenha visto. Só um pouco, né, do elipsoide, mas de maneira bem superficial. Então, se vocês têm que montar um plano de aula sobre quádricas, então possivelmente é curso de licenciatura em matemática, o componente curricular vai ser Geometria Analítica 2, vocês podem utilizar essa parte inicial de informação, né, que é para onde será destinado o plano de vocês. Na hora do professor formador, é o nome de vocês. Então, vocês colocam o nome de vocês. Então, a parte inicial é a identificação. Como eu já determinei que vai ser o conteúdo de quádricas, então vocês podem deixar com todo esse material aqui. Porque quádricas provavelmente vai ser nos cursos de licenciatura em matemática. Se vocês acharem um outro curso, né, na área de exatas que tenha quádricas, vocês podem montar também. Esse componente curricular é a disciplina que vocês possivelmente irão ver o conteúdo de quádricas. Aí, o que acontece? Um título, plano de aula, vocês terão que colocar aqui o tema que vocês escolheram, paraboloide, elipsoide, hiperboloide, o período, a ideia do conteúdo ele é bastante amplo. Então, quando a gente traz, por exemplo, paraboloide, vocês percebem que existe um tempo, né, de falar sobre paraboloide. Então, vocês podem colocar um período, como eu coloquei aqui, e trazer todos os detalhes de paraboloide, ou vocês podem colocar, por exemplo, 1 hora aula. E aí você vai falar sobre paraboloide, os conceitos iniciais. Então, você não vai se aprofundar nos traços, no gráfico, nada desse tipo. São só os conceitos iniciais. E aí, o que é preciso no plano? O tema, o período, os conteúdos que vocês irão trabalhar, os objetivos, o desenvolvimento, como é que vocês imaginam que seja a aula de vocês? Se vocês fossem dar aula sobre esse conteúdo para uma turma de Geometria Analítica 2, como é que vocês fariam? Como vocês iriam montar a aula de vocês? Então, esse desenvolvimento é como esse momento vai acontecer, os recursos, e aí dentro desses recursos vocês coloquem a ferramenta que vocês irão utilizar. Então, vocês deixem o AVA
todo mundo pode deixar o AVA, não tem problema. E depois do AVA, vocês vão colocar a ferramenta que vocês irão, digamos assim, namorar dentro desse plano. Então, tem gente que gosta de software, tem gente que gosta de outros materiais, fica a critério de vocês. Vocês coloquem aqui nos recursos. A avaliação, aí entra a parte de vocês agora como professor. Se vocês fossem professor hoje, e vocês fossem estar lecionando o componente de Geometria Analítica 2, como vocês gostariam de avaliar o aluno? Como vocês iam avaliar o aluno de vocês? Então, assim, pensem, né, em qual formato de avaliação. Tem professor que gosta de seminário, tem professor que gosta de prova, tem professor que gosta de diário de bordo, fica muito a critério de vocês. Então, escolha um método de avaliação que vocês se identifiquem e detalhem aqui. E, por fim, tem que ter as referências. Aqui ainda vai ter o material, mas no final vocês colocam as referências. Se vocês não utilizarem nenhum autor no decorrer desse material, vocês coloquem referências de livros que falem sobre o conteúdo de vocês. Qual é o conteúdo que vocês irão escolher? Quádricas. Então, escolham livros que falem sobre quádricas, que falem sobre o parabolóide, hiperbolóide, elipsóide, e coloquem nas referências. Mas a ideia do plano é basicamente isso: o tema, o período, conteúdo, os objetivos, o desenvolvimento, tem que falar dos recursos, uma forma de avaliação e as referências. E aí, lá no finalzinho, você escreve o seu pequeno texto. Porque esse plano aqui vai ser tranquilo, vocês já fizeram, então eu acredito que não tenha tanta dificuldade. Aí vocês podem manter essa formatação, e aí no final vocês escrevem, né? Aquele textinho falando por que vocês escolheram o conteúdo, por que vocês escolheram, né? Aquela ferramenta e o que é que acontece, por que vai dar certo essa escolha. Aí aqui vem falando, né? Os critérios desse plano de ensino. Então, o que é que acontece? O que é que vai ser avaliado? A coerência com os conteúdos abordados. Se você fala que você vai falar de quádricas, então você vem nos objetivos, orientar os alunos sobre a equação reduzida de um elipsoide. Então, é algo que não bate. Então, vocês têm que saber estruturar também o plano. O software que vocês vão utilizar. Eu escolhi, não sei, eu escolhi um software, mas aquele software para a gente que vai olhar, ele não dá para ensinar hiperboloide. Então, o software que vocês irão escolher, esse software é a ferramenta que vocês vão escolher. Não é obrigado software. Eu coloquei software porque é o mais usual, mas não é obrigado. Pode ser qualquer ferramenta. E, claro, né? O conteúdo. Essa parte de conteúdo que vale 1,5 é aquela parte da escrita final. Então, o que é que vocês irão dizer? Eu escolhi parabolóide, porque eu acredito que o parabolóide é isso e aquilo, e vai dar certo eu ensinar parabolóide por meio do YouTube, por conta disso, disso e disso. Então, essa frase final é a ideia da escrita, né? E também a ideia do conteúdo. Por que vocês irão defender aquele conteúdo e por que vocês irão defender aquele software? E por que dá certo os dois juntos? A atividade 2, atividade avaliativa 2, é o nosso questionário, não é o nosso questionário online, então não tem tanta dificuldade. Dúvidas, pessoal, sobre, assim, vamos fazer a nossa dúvida geral, né? Sobre essa parte de data, sobre a questão da fala das atividades avaliativas do bloco 3, para a gente poder iniciar os conteúdos de quádricas. Então, quem quer perguntar? Algum comentário? Teve uma colega nossa aqui que perguntou no chat se pode fazer o plano aliado à BNCC. Pode, ótimo. Caso vocês queiram, né, fazer aliado à BNCC, eu só sugiro que vocês deixem nas referências, né, a BNCC como referência também. Para quem for olhar o plano de vocês, também tem acesso a esse material. Então, não tem problema, não. Mas quem for fazer, deixa nas referências também para a gente olhar. Deixa eu ver aqui o chat. E para o aluno que postou o vídeo, precisa responder esse questionário, eu acho que aqui foi do 2. Então, todos os alunos que postaram o vídeo também têm que responder no chat. Então, independente de quem postou ou quem não postou, tem que responder, viu, pessoal, no bloco 2. Dúvidas ao bloco 3? Pro, mais uma dúvida. Pergunta, Mari. Em relação a esse plano de aula,
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai destrinchar o que a gente vai falar, né, no plano de aula, do que a gente vai fazer. Depois a gente vai escolher uma ferramenta para a gente utilizar. Pode ser qualquer ferramenta, né? Qualquer uma. Ah, tá. Aí, E nesse caso de fazer esse mini texto no final, a gente vai justificar, então, por que que a gente escolheu aquele assunto? uhum. Você tem quádricas, paraboloide, elipsoide, quádricas, paraboloide, elipsoide e hiperboloide. Então, você só vai escolher um desses temas. Aí você vai justificar por que você escolheu aquele tema. Vai existir algum critério que você vai escolher um desses temas. Não sei qual é o seu critério, mas tem que ter algum critério para vocês para escolher um desses 4 temas. E também vai ter que ter algum critério para vocês escolherem a ferramenta. Por exemplo, tem pessoal que odeia o GeoGebra, que não sabe manipular o GeoGebra. Então, de forma alguma, escolheria o GeoGebra. Vai escolher uma outra ferramenta. Já tem pessoas que amam o GeoGebra, vão escolher o GeoGebra. Então, tem que ter a fala de vocês, do porquê aquele conteúdo e o porquê daquele software. Mas tem que escrever esse textinho no final, viu, pessoal? É um dos pontos principais do plano, é esse textinho no final. Já vou deixar sob alerta os meus tutores. Essa parte final, esse plano, vale 1,5 e esse texto vale 1,5. Então, a divisão é 1,5 para o plano e 1,5 para essa escrita. Deixa eu ver. Com relação à prova, assim, a prova apenas de marcação fica um pouco complicado para a gente avaliar. Só se fosse disponível para vocês estarem aí dentro da prova escrevendo sobre os resultados. Só que eu acho que dentro da matemática, escrever fração, escrever elevado ao quadrado, essas coisas todas, escrever uma raiz é um pouco mais complicado. Então, eu deixei a prova com a questão do anexo, porque eu acho que fica mais fácil para mim. Eu acreditava que ficaria mais fácil vocês escreverem no caderno, tirar foto e enviar. Mas, assim, a questão dessa atividade avaliativa não tem como mudar. A prova já está elaborada, já está montada e é o mesmo formato das outras duas. Agora, a gente pode pensar, né, nos próximos componentes que vocês ainda terão comigo, provavelmente, né? Porque é o que tudo indica, eu vou estar com o cálculo 1, que é a turma de vocês. A gente pode pensar nas próximas atividades avaliativas, mudar esse formato de prova. E poderia ficar, assim, aberto para vocês estarem escrevendo dentro das respostas e também estarem enviando anexos. Agora, só o marcar, não. Porque é muito subjetivo. Vocês podem, claro, não todos estarem chutando ou não. Mas tem gente querendo falar. Railson. Boa noite, professora. Boa noite, Ainda em relação a esse textinho que a senhora disse, se for o plano de aula aliado à BNCC, esse textinho pode ser fora do plano, Pro? Porque tem um campozinho aí em comentários sobre envio. O textinho pode ser aí nesse campo comentários sobre envio? Pode. Pode, amados. Fica a critério de vocês. Vocês podem colocar o texto no final do plano, dentro do arquivo, né, plano, ou podem enviar na hora da postagem. Vocês podem escrever separado, não tem problema nenhum. Fica a critério de vocês. Não esqueçam de mandar. Ou de um jeito ou de outro, não esqueçam. Ok, Pro, obrigado. Tranquilo, pessoal? Professora, Diga. tá Bem baixinho. Só para mim? e eu tô lhe ouvindo, eu tô com fone ouvindo porque eu não tô ouvindo quase nada. Aí minha internet não tava legal, eu já entrei depois. Agora melhorou. Depois eu saí. Isso, eu botei logo os dois fones no meu ouvido. Botei aqui o coisinho bem na boca. Eu tava te ouvindo quase nada, tive que pegar um fone para lhe ouvir. Aí eu já entrei com a turma a senhora já explicando tudo. E eu queria saber esse plano ele é voltado para o ensino superior mesmo, não é isso? Ou eu posso fazer dentro do ensino médio? Não vou dizer para vocês que é obrigado ser para o ensino superior ou para o ensino médio. Vocês podem montar a critério de vocês. Agora, o que é que eu particularmente, o que é que eu acho? Que quádricas é um conteúdo que dificilmente vai ser visto no ensino médio. Pelo menos
assim, a noção que eu tenho assim de conteúdo de matemática na rede mesmo de ensino da educação básica não se vê quádricas. Claro que ensino técnico, né, que é um ensino diferenciado, pode até ver quádricas. Eu não sei dizer sobre isso. Mas o ensino mesmo, a educação básica, pelo menos a que eu tenho contato, eu nunca vi dizer sobre o ensino de quádricas, mas vocês podem montar, porque talvez na região de vocês, vocês trabalhem com quádricas no ensino médio, então não posso obrigar que seja no ensino médio ou no ensino superior, fica a critério de vocês. Certo. É por isso que eu estava lhe perguntando, porque eu estava conversando com um colega, ele ensina no ensino médio, né? Ele ensina o terceiro ano do ensino médio, e ele me falou que eles não trabalham com a mesma... Da mesma forma que o ensino superior trabalha, mas ela já trabalha, o terceiro ano já trabalha com uma noção, entendeu? Já dá uma noção, já dá a fórmula, já dá a noção desse conteúdo que eu falei com ele. Ele disse, olha, Nalva, a gente tem um livro aqui, ele me mostrou o livro de Dante, é o livro, por sinal, antigo, e esse conteúdo ele já vem sendo abordado, porém ele vem trabalhando com a noção, entendeu? Aí, então, para mim, eu acho que para mim, para fazer, eu tenho muita dificuldade com essa disciplina, para mim, para fazer, baseado nesse livro, professora, eu acho que para mim fica melhor. Eu tenho muita dificuldade com GeoGebra, consistência, na verdade, tá? Consistência, eu tenho dificuldade. E o GeoGebra eu não consegui até hoje. Eu não baixei no meu computador, porque meu computador é o Windows 7, né? Muito antigo. Então, assim, ele não foi. Eu não consegui. Ele está aqui, mas não para. Eu estou doido para ele parar para me desfazer dele. Porque enquanto está usando, a gente vai ficando, né? As coisas estão muito difíceis para estar trocando assim, essas coisas. A gente troca quando não tem mais jeito. Então, assim, eu não sei trabalhar com GeoGebra. Não consegui, não aprendi, na verdade. E eu acho que, para mim, trabalhar meu plano, eu ensino nos anos iniciais, nos anos finais, de quinto ao oitavo ano, do sexto ao nono ano. Eu trabalho com essa turminha, né, com os anos finais. Então, para mim, ir para o ensino médio é mais fácil do que eu ir para o ensino superior. Entendeu? Mesmo já estudando, mesmo tendo já esse convívio. Mas para mim, para fazer a aula, para poder arrumar, para preparar esse plano de aula, eu acho que para mim o ensino médio fica melhor. Eu quero ajuda. Tá Se bom? puder vir até aqui, eu falo. Certo. Não tem problema nenhum, viu? De Nalva, né? Não tem problema nenhum. Então, assim, não é obrigado ser para o ensino superior, não é obrigado ser para o ensino médio. Façam o que vocês tiverem mais contato, mais conhecimento. Também não é obrigado ser software, é alguma ferramenta. Então, por exemplo, vocês viram um livro e vocês querem dar aula de vocês com base só nesse livro. Vocês têm que recursos, livro didático, tal. Na hora da fala, da escrita, vocês vão ter que dizer o nome do livro, o autor, e colocar nas referências. E vocês terão que justificar para a gente por que aquele livro é bom para trabalhar a quádrica. Então, vocês podem usar um livro didático. Às vezes, vocês têm algum livro que vocês acharam que explanou de uma forma bem interessante. Então, vocês podem usar o livro didático também, certo? A ferramenta fica a critério de vocês. A única coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: precisa ser um plano de aula, precisa ter esse parágrafo, essa fala de vocês, e o conteúdo tem que estar dentro dos conteúdos de quádricas, viu, pessoal? Então, meus tutores, então, todo o pessoal fique alerta que se o conteúdo não for do conteúdo de quádricas, aí já não tem mais valor, viu? Então, vocês podem fazer do ensino médio, podem fazer do ensino superior, o que vocês tiverem mais facilidade, utilize a ferramenta que vocês têm mais facilidade. Mas o conteúdo tem que ser dentro dos conteúdos de quádricas. Tranquilo, amados? Edilson, quer falar? Tranquilo, professor. Tranquilo. E parabéns para a escola, porque trabalhar quádricas no terceiro ano não é para qualquer um. Mas é só noção, professor, é só noção mesmo. Mulher do meu ensino médio, nem geometria eu vi, nem plana, nem espacial, que dirá noção de quádricas.
Ô, professor, e eu que fiz ensino médio, tem 32 anos que eu fiz ensino médio, imagina aí. Deve ter mudado bastante coisa. Mas é porque, assim, aquele professor que saiu da faculdade, que quer botar em prática aquilo que aprendeu, ele é bem aplicado, é um menino bom, novinho, formou, tem 1 ano mais ou menos que formou. Depois voltou ligeiro. Eu tive que vir Meus comigo. parabéns, rapaz. Fiquei sabendo aí que agora é uma mulher formada. Obrigada. Edilson, você quer falar, Amado? Senão nós vamos iniciar agora a nossa fala de quádricas, que eu vou trazer aqui os pontos mais importantes, pelo menos que eu considero, dentro, né, dos nossos conteúdos de quádricas. Bora lá, tá? O dele parece que tá aberto, Pro. Eu acho que ele abriu sem querer, né? Isso. Tá aparecendo para vocês a aula 1 de quádricas? Tá compartilhando com vocês o arquivo? Tá aparecendo. Pronto. Assim. Eu vou até, antes de iniciar nossa fala sobre a aula 1, houve uma discussão, não sei se vocês se lembram, que houve uma discussão sobre o valor da excentricidade, que um tutor comentou sobre a possibilidade da excentricidade ter relação com a circunferência. Eu queria até dar parabéns para o tutor, não lembro quem era o tutor, mas naquele momento o tutor estava correto, viu, pessoal? A excentricidade é próxima de 0. Assim, eu não sei se vocês vão lembrar do momento, se vão lembrar do tutor, mas quando vocês estiverem estudando, vocês pensam assim, ó, a professora desse estava errada, quem estava certo foi o tutor, então a excentricidade é sempre próxima de 0. Eu acho que teve essa discussão e foi com vocês. Eu acho que não estou muito doido ainda não, só um pouquinho. Mas bora lá, então parabéns para o tutor, sinal de que está, né, se dedicando aos conteúdos, e a gente fica feliz com isso. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre quádricas. As quádricas, ela tem um grande envolvimento com as cônicas. Então, o que foi que nós vimos? Quando nós saímos das coordenadas polares para as cônicas, houve uma quebra, né? Os conteúdos, eles são bem distantes um do outro. Mas com relação às cônicas para as quádricas, não. Todas as nossas quádricas têm uma relação direta com alguma cônica. Então, a quádrica, ela sai da cônica. Então, eu vou dizer para vocês, assim, de um modo mais bruto, a grande característica. A quádrica, ela vem trazendo a figura espacial, mais ou menos, do movimento das cônicas. Então, quando a gente estuda as cônicas é a gente visualizar os desenhos geométricos no plano. Quando nós vamos para as quádricas, observar aquelas cônicas em movimentos e imaginar, né, a gente sair do plano e ir para o tridimensional. Então, a grande característica da quádrica é essa. A gente sai do plano e vai para o tridimensional e vai para o espacial. E aí o nosso olhar começa a mudar. Então, o que é que acontece? A primeira característica que muda. Quando nós estamos no plano é a ideia de 2 coordenadas, né? A gente sempre trabalha com o x e o y. Quando nós saímos do plano e vamos para o tridimensional, o espacial, aí a gente passa a ter as 3 coordenadas. Ou seja, nós temos o x, o y e o z. Então, na equação geral das quádricas, olha como ela fica bem bonitinha, que é essa equação geral que está aqui em negrito. Nem todas as quádricas terão todos esses termos. Aqui é a equação geral, quer dizer que todas as quádricas, as suas equações serão com base nessa daqui, mas nem todas as quádricas terão esse mesmo formato, esses mesmos termos. Mas a ideia se nós estamos trabalhando com a figura que é tridimensional, que é uma figura no espaço, qual é a característica? A característica é que nós temos o x, o y e o z. Então, veja que agora eu tenho aqui 3 incógnitas, x, y e z elevado ao quadrado. E nós podemos ter agora essas possibilidades dentro da nossa equação. Mas aqui é a equação geral, viu, pessoal? O que é que nós vimos? Que normalmente a gente trabalha com as equações reduzidas. Então, aqui é a equação geral da quádrica. E a quádrica, ela é uma superfície, né, obtida no tridimensional, no espaço,
E aqui nós temos uma ideia geral de que seja essa superfície quádrica. Então, aqui é uma superfície obtida a partir, né, do movimento de alguma cônica relacionado a alguma cônica, mas a ideia de superfície quádrica está relacionado com o movimento das cônicas. E aí nós vamos ver que, a depender dos movimentos da cônica e de cada cônica, nós vamos obter uma quádrica diferenciada, tá bom? O que é que acontece? Eu não sei se vocês conseguem visualizar nessa imagem, mas tem um plano aqui bem clarinho. Vejo que tem um plano de azul aqui, um azul bem clarinho, meio por cinza. E aí o que é que acontece? Esse plano, ele está, vamos dizer assim, cortando essa superfície. Então, ela está cortando essa superfície em alguns momentos. E o que é que acontece? O que é que nós vamos agora tentar entender? Quando a gente pega uma superfície quádrica, uma superfície tridimensional, imagine vocês algum objeto. Então, essa ideia desse plano é a gente pegar um plano e sair cortando esse objeto em algumas posições. Nós vamos ver que no momento que a gente corta esse objeto em algumas posições, nós vamos ter algumas figuras desenhadas. É o que a gente chama de interseção. É a interseção daquela superfície com o plano que você passou. E aqui, o que é que nós vamos observar? As interseções que são formadas quando nós pegamos um plano e saímos, né, seccionando a superfície quádrica. Essas interseções nós vamos chamar de traço. Então, agora, o que é que nós temos de importante, que nós teremos que observar nas superfícies quádricas? São os traços. Quem são esses traços? Como são formados esses traços? Quem é o traço de cada quádrica? Então, uma das grandes características das quádricas, além da sua equação, né, que a sua equação vai nascer dessa equação geral, são os traços. Então, 2 pontos importantes que nós vamos estudar nas quádricas. A sua equação, que nós vamos estudar a equação reduzida, e os seus traços. Então, qual é a ideia do traço? A gente pegar um plano e sair seccionando aquela superfície quádrica. E aí nós vamos ter algumas posições. Nós podemos ter no horizontal, sair seccionando no horizontal, pode ser no vertical também, pode ser inclinado. Nós vamos ter diversas posições desse plano seccionando a superfície e, a depender dessa posição, o traço pode mudar. Então, os traços eles não são os mesmos para todas as interseções. Depende da posição do plano. Então, por exemplo, se vocês imaginarem essa figura e a gente imaginar o plano desse jeito, nós vamos ter uma imagem de interseção. Só que se vocês imaginarem nessa posição, a imagem já muda. Então, a nossa interseção já é diferente. Então, os traços, eles são diferentes de acordo com a posição do plano, de acordo de como o plano irá seccionar essa figura. Pessoal, além disso, nós temos o seguinte. Quando nós vamos para as superfícies quádricas, aqui fala dos traços, né? O que é que acontece? Aqui nós temos a equação geral. Nós vamos ver o seguinte. Cada quádrica ela vai ser obtida do movimento de alguma cônica. Então, essas cônicas, obviamente, né, estarão presentes nos traços das quádricas. Então, quando nós temos essa equação geral, a depender dos termos, né? Porque imaginem que todos esses termos fossem igual a 0 e esse daqui fosse -1, por exemplo. A gente imaginar. Então, nós poderíamos manipular essa equação e chegar, na verdade, a equação geral, né? Não só essa, mas a equação geral. E chegar em alguma das cônicas. Então, todas as cônicas que nós vimos, a parábola, a elipse e a hipérbole, ela passa a funcionar agora dentro dos traços. Então, elas podem estarem presentes nos traços das quádricas. Não necessariamente, e aí nós vamos ver, por exemplo, a parábola, ela pode não estar presente só num parabolóide, mas ela pode ser traço de outras quádricas também. E aí nós vamos ver. Assim como as cônicas, nas quádricas, nós também temos a ideia delas serem centradas ou não centradas. Então, as superfícies quádricas que são centradas, os nossos termos que não estão sendo elevados ao quadrado
o X, o Y e o Z, que não tem o quadrado, eles não aparecem. Então, quando nós estávamos estudando as cônicas, e aí lembre comigo, que ainda está recente, né? A equação, ela dizia para a gente se aquela cônica ela era centrada ou não. Se aparecesse só x ou y elevado ao quadrado e não aparecesse mais nenhum termo sem o quadrado, nós sabíamos que era uma cônica centrada. Então, o centro da cônica era a origem do nosso sistema cartesiano. No caso das quádricas, é a mesma ideia. Então, só apareceu x, y, z elevado ao quadrado, então continua sendo uma superfície quádrica centrada. Então, o centro da superfície quádrica é a origem do nosso sistema cartesiano. Alguém queria comentar? Então, pessoal, o que é que acontece? Aqui nós temos a superfície, a representação da equação reduzida de todas as superfícies quádricas centradas. Então, o paraboloide, o elipsoide e o hiperboloide, a sua equação reduzida vai estar em um desse formato aqui. Quando eu falo em um desse formato aqui, quer dizer que todas as equações não vai ter mais ou menos, mais ou menos ou mais ou menos. Isso aí é a questão 26, a é isso? do paraboloide. Oi? Alguém quer comentar? Eu professora Gileno. Então, diga, Amado, é porque quando compartilha eu não tenho acesso à tela. Eu perdi a mão aí, não acho que deu para ver mesmo, não. Então, as quádricas cêntricas, todas as variáveis estão elevadas ao quadrado. É isso? As centradas, sim. E as não cêntricas, as não centradas, então, uma das variáveis não está elevada ao quadrado. Isso. Então, vamos supor que fica assim, ax ao quadrado mais bx ao quadrado é igual a cz. É isso? A não centrada. Uhum. Ok. Centrada. Obrigado, Pro. Pronto. Então, assim, ó, o que é que acontece? Tanto nas cônicas quanto nas quádricas, nós temos essas duas possibilidades, delas serem centradas ou não centradas. Então, quando a gente fala em ser centrada ou não centrada, é imaginar que o centro dela vai ser a origem do sistema cartesiano. Então, toda superfície quádrica centrada, o seu centro é a origem do sistema cartesiano, que é aquele 0, 0, 0. Se ela não for centrada, quer dizer que aquela superfície quádrica ela vai estar representada em um local em que o centro não é a origem do sistema cartesiano, então o centro vai ser diferente. Quando nós vamos para a equação, na equação das superfícies quádricas centradas, não aparece nenhum termo que não esteja elevado ao quadrado. Eu falo incógnito. Ou x ou yz, que representam os nossos três eixos. Então, todas elas são elevadas ao quadrado. E do outro lado da igualdade 1, que vocês também já viram, né? Em cônicas, o 1. Quando a gente coloca aqui o mais ou menos, esse mais ou menos quer dizer que pode ser mais ou menos. E vai diferenciar de acordo ao tipo de quádrica que nós vamos trabalhar. Quando a superfície ela não é centrada, vai aparecer um dos termos, ó, como está aparecendo aqui. A imagem não está talvez tão legal, mas aparece um termo com Z, pode aparecer um termo com Y, um termo com X, não tem problema. Então, está olhando alguma equação, apareceu um termo de uma incógnita que não está sendo elevado ao quadrado, o que é que isso quer dizer? Que aquela superfície é uma superfície não centrada, quer dizer que o centro dela não é a origem do sistema cartesiano. Mas se vocês observarem a equação e todo mundo está sendo elevado ao quadrado, então essa superfície ela é centrada. Quer dizer que o centro dela é a origem do sistema cartesiano. Além disso, pessoal, algumas superfícies são também chamadas, essas superfícies quádricas, de revolução. Por que uma superfície de revolução? Quando a gente fala em... Vocês acabaram de estudar, né, a geometria espacial, ou estão estudando geometria espacial, algumas figuras espaciais são obtidas através da revolução. Por exemplo, se vocês pegarem um cone, o cone reto, né? Ele é o triângulo retângulo que vai girar em torno de um eixo, né? Então, essa é a ideia de revolução. É a gente pegar uma figura plana e rotacionar, girar em torno de um eixo.
Então, as superfícies quádricas, ela também é uma superfície de revolução, porque nós vamos rotacionar, nós vamos girar uma superfície plana, que são as nossas cônicas. Aqui, pessoal, nesse material eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui, se vocês observarem, nós temos aqui uma parábola. Ó. Nós temos aqui essa parábola. É uma parábola representada por z ao quadrado igual a 2y. Então, veja que ela não está no plano x, ela não tem x. Ela é uma parábola no plano. Então, eu tenho essa parábola aqui. E, pelo desenho, ela fez uma rotação em torno do eixo y. Então, olha o desenho como ficou diferenciado. Então, eu tinha uma parábola, ela fez uma rotação em torno do eixo y. Então, o que é que acontece, pessoal? Nós temos aqui a representação da cônica, da parábola, e, além disso, nós temos aqui a ideia da primeira quádrica, né? Então, as nossas quádricas, as nossas superfícies quádricas, ela vai surgir da rotação de alguma figura geométrica, de alguma cônica. Aqui, pessoal, tem uma demonstração, porque nós vamos ver que no momento que nós formos estar trabalhando com as equações, nós podemos fazer algumas substituições. Depende muito de qual eixo você vai estar rotacionando e de como é o formato da sua parábola, da sua elipse, do seu hiperboloide, e o que ela vai trazer para vocês, né? Qual a superfície quádrica que ela vai trazer para vocês. Esse roteiro vai ficar disponível para a gente? É porque tá travando para mim, as imagens estão vindo um pouco embaçadas devido à internet. Vai ficar disponível para a gente depois? Tem esses roteiros aqui, amados, são todos os roteiros de vocês, das aulas, viu? Ok, Pro, obrigada. E a aula vai ficar disponível para a gente lá no AVA também? Sim, essa aula de hoje, ela está sendo gravada, e aí assim que terminar, eu vou tentar lançar no YouTube ainda hoje, para lançar o mais rápido no AVA para vocês. Eu não estou conseguindo visualizar nada, só estou vendo a sua imagem. Agora eu fiquei na dúvida, não está compartilhando com vocês, não? Para mim, comigo. Geralmente faça o print, Pro. Para mim tá. Também tá. É a internet, Pro. A internet dela. Para mim tá boa. Aí pode ser a internet, viu, amados? Aqui tá bem feita a internet, não tá nem caindo. Então, eu tô achando estranho, porque eu tô acompanhando a aula só a fala. Uma sugestão, Carolina, pode ser se você sair e entrar novamente. Talvez Entrar novamente. recupere isso. Então, assim, um quadradinho assim embaixo no vídeo. Aí tem a imagem da professora e também que fica exposta isso. E o slide fica exposto. Aí clica em cima do slide que está embaixo no vídeo, que aí ele vai mudar para cima. Fica assim também. Pronto. Assim, pessoal, eu acredito que seja a questão, né, da internet de algumas pessoas. Porque, assim, eu estou compartilhando normal, mas, de qualquer forma, como a gente já está com o tempo corrido, a gente vai... essa aula está gravada e todos esses roteiros são os roteiros que estão sendo disponibilizados no AVA. É o material de aula de vocês. Então, assim, quem tiver com dificuldade em estar observando, depois abre a aula, abre os materiais e fica acompanhando, porque aí vocês conseguem acompanhar melhor, porque eu acredito que seja a questão da internet. Tranquilo, meu povo? Vamos para a paraboloide? Meu povo. Ai, meu Deus do céu, travou para todo mundo? Não, Para mim, não. Não, para mim tá bom. Para mim também não. Pronto. Normal. Giovanni. Meu Deus, esse nome me morde. Giovanni quer falar? Oi, professora. Boa noite, tudo bom? Boa noite, amado. Não, eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei um pouco com dúvida. No caso, essa superfície de revolução, ela sempre vai ser gerada pelo traço da superfície cônica? É isso? É pela rotação gerada pelo traço da superfície cônica? Sim, porque
toda cônica que gera uma figura quádrica é também traço dessa figura quádrica. Então, o que é que nós vamos ver? O paraboloide. Então, o paraboloide é a rotação da parábola. Então, a parábola é um traço do paraboloide. E é a partir da revolução, da rotação da parábola, que a gente obtém o paraboloide. Então, é essa a ideia de traço. Então, todo traço, um dos traços, né? Porque o traço não é único, um dos traços traz para a gente também essa ideia da superfície de revolução. É a partir da rotação dele. E eu posso obter uma superfície de revolução cônica? Uma superfície cônica? Com o próprio traço, eu posso obter uma superfície cônica? O traço pode ser uma cônica, e a maioria dos traços são cônicas. Agora, todas as vezes que a gente fala em superfície de revolução, ela é tridimensional. Então, a gente sai do plano, gira uma figura plana, rotaciona uma figura plana e chega em uma figura tridimensional. Não, mas o que eu fiquei com dúvida é porque, no caso, o traço ele vem de uma superfície, né? E essa superfície é chamada de superfície cônica, não é isso? E aí, com a revolução... O traço é a interseção do plano com a superfície quádrica. É a interseção do plano com a superfície quádrica. Então confundi. Isso. Por enquanto, se apeguem que traço é vocês pegarem um plano, seccionar, cortar essa superfície quádrica e observar o que vai estar em comum. Então, traço é a interseção da superfície com aquele plano. A cônica é uma daquelas figuras que a gente já trabalhou e ela pode ser o traço, pode ser outras coisas, não necessariamente seja só uma cônica. Mas a ideia de traço é essa interseção de um plano com a superfície. Bora lá, Matos. Vamos continuar, vamos falar de paraboloide. Quem está com a internet ruim, pelo menos hoje eu estou mais ou menos arrumadinho, porque hoje é sexta, né, meu povo? E aí já melhora, né? Depois vocês vão tomar e ficarem tranquilos. Bora lá. Ó, a parábola, o paraboloide, assim como as outras quádricas, o nome já indica qual é a relação com as cônicas. Então, paraboloide vem de parábola. O paraboloide e o hiperboloide são quádricas que nós podemos ter dois olhares, porque a rotação dela vai trazer uma figura diferente. Então, vamos agora viajar, meu povo. Esses detalhezinhos vocês leem com mais calma, que é falando da equação da parábola, né? E aí vai surgir uma rotação para vocês entenderem junto comigo. Aqui eu tenho a nossa parábola. Olha a nossa parábola. A nossa parábola aqui está no plano ZY, né? Então veja que ela está no plano ZY. Então essa parábola aqui está mais ou menos nessa posição. O que foi que ela fez? Ela fez isso aqui, ó. Ela girou 360 graus nessa posição, em torno do eixo Z. Então, essa parábola ela ficou rodando, ó, em torno do eixo Z. Quando essa parábola fez esse movimento, ó a figura que nós obtemos. Essa é a nossa primeira quádrica. É a nossa primeira quádrica, que é o paraboloide. Só que esse paraboloide, em específico, ele recebe o nome de elíptico. Então, esse é um tipo de paraboloide que surgiu a partir dessa parábola rotacionando em torno do eixo Z. Então, o que acontece? Paraboloide é uma figura quádrica, é uma figura tridimensional que surge a partir da rotação de uma parábola. Só que, a depender do movimento da parábola, nós podemos ter dois tipos de paraboloide. Então, esse é o primeiro. Aqui nós temos ele em um olhar mais diferenciado, mais colorido. E aqui, pessoal, nós temos as possibilidades de equações, as nossas equações canônicas. Então, no caso do paraboloide, nós temos aqui duas possibilidades, e aí eu vou chamar a atenção para vocês. Eu tenho aqui as três possibilidades de equação canônica, essa daqui, essas duas, e a terceira que está aqui em cima. Então, se vocês perceberem comigo, aqui tem um termo, né? Esse termo ele vai ser igual a um valor na equação, porque se for centrada, né? Se for centrada, é esse termo aqui que vai ser igual a um valor. Se não aparecer um valor, aparecer esse termo, quer dizer que é um paraboloide que não é centrado. Mas, além disso, pessoal, esse valor ele dá para a gente uma característica muito importante. Se aqui eu tenho y, quer dizer que a minha parábola ela rotacionou em torno do eixo y. Se aqui eu tenho x, quer dizer que a minha parábola ela rotacionou em torno do eixo x. Olha como a matemática é bonita. Então, esse termo que aparece aqui
sem o quadrado, indica qual dos eixos que a parábola rotacionou. Então, aqui a equação do paraboloide são todos com sinais positivos, tá bom? E esse termo que aparece seu quadrado indica o eixo que foi, né, que teve a rotação da parábola. Com relação aos traços, nós podemos ter essas imagens, pessoal, que está em colorido para vocês, não são minhas, viu? Eu copiei, tá aí o link para dizer que eu não estou plagiando. Então, aqui é para mostrar para vocês as possibilidades de traço. Então, imagine o paraboloide elíptico e eu saio cortando horizontalmente. Todas as vezes que eu corto horizontalmente, olha como é que está se formando, ó. Vocês conseguem ver meio arredondado? Então, quando eu corto o paraboloide elíptico horizontalmente, os traços são elipses. Então, ó, quando a gente corta o paraboloide elíptico nessa posição que ele está, né? Horizontalmente, os traços são elipses. Mas, se a gente cortar ele verticalmente, assim como inclinado também, ó como fica o nosso traço, são parábolas. Então, os traços, né, com relação ao paraboloide elíptico, nós podemos ter, sempre podemos ter a origem, se ele for centrado, nós podemos ter principalmente as elipses, vocês conseguem visualizar aqui, ó, que é cortando assim, ó. Então, cortando assim, nós vamos ter elipses. Se cortar nessa posição ou assim, nós vamos ter parábolas. Então, o que acontece? Toda cônica que forma a quádrica, ela também é traço. Então, se eu tenho paraboloide, com toda certeza a parábola faz parte dos traços do paraboloide. E como vocês viram, nós temos, né, além da parábola, a elipse também. Pessoal, aqui eu tenho alguns exemplos e nós temos agora o paraboloide hiperbólico. Olha a diferença que é essa imagem do outro paraboloide. Então, imagine que eu tenha a mesma parábola que vocês viram anteriormente. Só que ao invés dela rotacionar assim, ela faz isso, ó. Então, ela está assim, ela faz isso. Ela gira no sentido contrário. Então, ao invés de ela rotacionar em torno do eixo Z, como ela estava, ela faz esse movimento em torno de Y. E aí, agora, a nossa equação, ela muda. Então, além do desenho, né? Que esse desenho representa o paraboloide hiperbólico. E aí vocês vão ver porque que também recebe o nome de paraboloide hiperbólico. Então, as equações mudam. E quando muda, aparece para a gente o quê? Um sinal de menos, ó. Tá vendo? Menos, o menos. Então, para a gente, aquela equação do paraboloide já mudou. Para a gente, já aparece agora um termo em negativo. E esses termos indicam, né, onde foi feita a rotação. Mas o movimento mudou e a figura mudou. E aqui nós temos, né, a imagem do paraboloide hiperbólico. Então, ele recebe esse nome hiperbólico principalmente, amados, porque na hora que nós vamos ver os traços, quem é que surge para a gente? O que é que vocês acham? Hiperbólico. Vocês acham associado a que palavra? Parecido com qual palavra? Eita. Qual a cônica? Pronto. Se vocês observarem essas... Isso, Mato. Se vocês observarem essas curvas aqui embaixo, ó, e eu pegar duas delas, ó, imagine eu pegar essa daqui, nós vamos ter as nossas hipérboles. Então, num paraboloide hiperbólico, o que é que acontece com os traços? Não são mais elipses, são hipérboles. As parábolas continuam existindo, porque todo paraboloide tem a parábola nos seus traços, e o que surge para a gente agora são as hipérboles. Então, pessoal, o que é que acontece? Resumindo, paraboloide. Paraboloide é uma figura quádrica que é surgida a partir da rotação da parábola, e ela pode ser um paraboloide elíptico, nesse formato, em que seus traços são principalmente a parábola e a elipse, e pode ser nesse formato, que é o paraboloide hiperbólico, e os seus traços são as parábolas e hipérboles, principalmente. As equações, no paraboloide hiperbólico, um dos termos está em negativo, e no paraboloide elíptico, são todos positivos. Quando nós vamos para agora o elipsoide, o elipsoide, até o nome já dá, né, para a gente ter uma noção agora, o elipsoide vem do movimento da elipse. Então, paraboloide vem da parábola, e agora elipsoide vem do movimento da elipse. Então, eu tenho aqui uma elipse no plano ZY, com essa equação,
E a partir do momento que essa elipse ela passa a girar, nesse caso ela fez um giro em torno de y, a gente obtém ó, esse formato. O que é que acontece? Quando nós vamos para esse formato, no caso... Tia Lúcia ou Júlia, tudo tá... O vestido que estava lá, que tia Lu achou dentro do guarda-roupa dela, eu nem sabia que estava lá. No caso da elipse, a rotação dela dá um elipsoide. E nesse caso, essa quádrica, ela só tem mesmo elipsoide, é diferente da parábola. A parábola a gente tem o elíptico ou o hiperbólico. O elipsoide não, é só elipsoide mesmo. E é essa imagem aqui que nós estamos vendo. Então, nós temos a elipse inicial, ela fez, né, esse movimento em torno de um dos seus eixos, e aí nós vamos ver como fica a sua equação. Olha a equação da elipsoide. O que é que vocês viram? No paraboloide, nós só tínhamos dois termos elevado ao quadrado, um positivo ou um negativo. Se aparecer dois termos na equação elevado ao quadrado, é um paraboloide e é um paraboloide, se for todos positivos, paraboloide elíptico. Apareceu dois termos elevado ao quadrado e um deles é negativo, paraboloide hiperbólico. Agora nós vamos para o elipsoide. O elipsoide aparece os três termos na equação elevado ao quadrado e todos são mais. Então o elipsoide ele já tem um pouquinho de diferença na sua equação, porque aparece, né, os três termos. Eu vou chamar a atenção para o seguinte. Vocês lembram do que a gente falou sobre a questão da elipse, a questão da circunferência e tal? Então, quando a gente fala em elipsoide, nós temos que considerar a possibilidade de chegarmos na esfera. Então, aqui eu tenho o que muitos chamam de esfera ou de superfície esférica. Depende do tamanho da nossa elipse. Então, quando isso acontece, o que é que acontece? A nossa equação ela muda e fica nesse formato. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Veja que os nossos denominadores, eles não aparecem porque, nesse caso, é como se fosse um 1. Por quê? Esse A representa o raio, porque a distância entre os eixos vai ser a mesma. Então, se você pegar o centro da esfera e pegar a distância a qualquer um desses pontos, vai ser sempre o raio que está sendo representada por A. Então, eu tenho três termos elevado ao quadrado, igual a algum termo elevado ao quadrado, vem da superfície esférica. Além disso, pessoal, eu vou aumentar essa imagem para vocês terem noção também de uma coisa. Quando nós estamos estudando as superfícies quádricas, na equação, nós temos três termos. A relacionado a x, B relacionado a y, C relacionado a z. Esses valores vêm da distância, tá vendo? Quando a gente traça a nossa elipse, que nós fazemos um movimento, ela vai tocar os nossos eixos coordenados em algum ponto. Então, aqueles valores dos denominadores, eles estão relacionados com a distância do centro a esse ponto de encontro, né, entre a superfície quádrica e os eixos coordenados. Então, por exemplo, aqui, ó, essa medida aqui é C, que está relacionada a Z, essa medida é B, que está relacionada a Y, e essa medida é A, que está relacionada a X. Então, a distância do centro até onde aquela superfície elipsoide toca os eixos coordenados. E aqui nós temos as três possibilidades. Ó. A superfície esférica, ela só acontece quando os três valores são iguais, e nós podemos ter dois valores iguais e um diferente, não tem problema, e podemos ter também os três valores diferentes, A, B e C. Então, esses valores, eles são os denominadores da equação do elipsoide, está relacionada à distância do centro até onde toca essa figura, né, no nosso sistema, né, nos eixos. Quando nós vamos para o elipsoide, aí nós já temos o quê? Que os traços vão ser elipses. Então, o elipsoide, ele é muito dele. Então, vocês veem que num paraboloide, nós tínhamos a possibilidade de ter elipses, e aí nós tínhamos duas possibilidades de paraboloide elíptico e o hiperbólico. Nós tínhamos as possibilidades de traços de ser a hipérbole, no caso das elipses, não. No caso do elipsoide, o elipsoide não. Então, o elipsoide ele é único, só tem elipsoide mesmo, e ele é obtido a partir da rotação da elipse, e os seus traços são elipses, independente da posição que vocês cortam, né, essa imagem, os traços serão elipses. Aqui é com relação à translação dos eixos. Quando a gente fala em translação dos eixos,
é considerar que o centro, quando eu falo centro, pessoal, esse ponto aqui, ó, esse ponto representa, que está aqui em preto, representa o centro do elipsoide. Então, esse centro, esse ponto preto, ele pode coincidir com a origem do sistema cartesiano, que é o 0, 0, 0, ou não. Quando não acontece, é o que a gente chama de translação de eixos. E aí vocês irão cair nesse formato de equação. E aí vocês já sabem, né? Quando cai nesse formato de equação, o que é que vocês têm que fazer? Completar quadrado. Então, na equação geral do elipsoide, de um lado fica 1, do outro lado são os 3 termos elevado ao quadrado sobre denominadores, sinal de mais. Então, se apareceu vários termos que não estão relacionados só ao x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado, nós vamos ver que é um elipsoide não centrado. E aí vocês terão que completar quadrado e chegar nessa equação. Aqui nós temos a equação considerando a superfície esférica, em que o centro não é a origem do sistema cartesiano. E aqui nós temos algumas imagens só para demonstrar que são essa linha aqui, rosa mais escura, é um traço, é uma elipse. Então, esse plano, tá vendo? Não sei se vocês conseguem visualizar um plano. Então, aqui um plano, nós estamos cortando o elipsoide em algum momento e diz para a gente que essa superfície rosinha mais escura é a elipse, que é o traço, né? Aqui nós temos o traço. E também falando das distâncias, que existe a distância também, né? Relacionada ao ponto que ela toca o nosso eixo. Aqui tem alguns exemplos, pessoal, para vocês estarem também observando com mais calma, né? Em casa. E vamos para a nossa última quádrica, para finalizar as superfícies quádricas. O material de vocês só vai até paraboloide. Então, pelo menos até a data de hoje, vocês iriam até paraboloide. Só que como nós não teríamos outro encontro online sobre quádricas, eu achei melhor trazer um pouco para vocês também de cada uma. Então, o hiperboloide, como o nome já diz, né, é a partir da rotação do movimento da hipérbole. Aqui nós temos a representação de uma hipérbole e ela vai rotacionar em torno de algum desses eixos. No caso do hiperboloide, ele tem essa relação também com a parábola. Então, o paraboloide, ele pode ser paraboloide elíptico ou hiperbólico. No caso da hiperboloide, ela também pode ser duas coisas. A primeira coisa é o hiperboloide de uma folha. Então, aquela hipérbola inicial, ó, essa hipérbola aqui, ela está rotacionando em torno de Z. Então, quando ela rotaciona em torno de Z, ela vai chegar nesse formato. Então, esse formato, vocês percebem que ela é só uma superfície. Então, ela inicia nessa base, né, faz esse achatamento e volta como se fosse, né, voltando ao seu estado inicial. Então, vocês conseguem perceber que é uma superfície só. Ela tem uma representação diferenciada, mas ela é apenas uma superfície. Então, aqui é o formato. Aqui é o formato de um hiperboloide, de uma folha. Por que uma folha? É porque é um desenho só, é uma superfície só. E aí, a sua equação, aqui nós temos, né, os nossos eixos, e a sua equação também tem as 3 incógnitas elevado ao quadrado. E o que acontece para a gente aqui agora? Aparece, né, o nosso menos. E esse menos é diferente. Por que esse menos é diferente? Porque esse menos indica o eixo que foi rotacionado à hipérbole. Então, se aqui tem o menos em Z, está dizendo que o nosso hiperboloide, que tem essa equação, teve a sua rotação da hipérbole em torno de Z. Então, agora, para a gente, o menos, nessa equação canônica do hiperboloide, indica em qual eixo foi rotacionado a hipérbole. Aqui nós temos as equações, né? As equações gerais do hiperboloide. Aqui, considerando que a hipérbole rotacionou em torno de Z, aqui em torno de Y e aqui em torno de X. Com relação a esse hiperboloide de uma folha, os traços, elas podem ser agora, nesse momento, hipérboles, ou podem ser também elipses. Então, aqui nós temos as possibilidades de traço. Horizontalmente, né, a gente consegue visualizar aqui a possibilidade de ser elipses, e verticalmente a ideia da hipérbole. O que é que eu estava comentando com vocês com relação aos traços? Toda quádrica, quando nós vamos estudar os traços, ela tem os seus traços, a cônica que gerou ela. Então, em todo paraboloide, em algum traço vocês terão a parábola. Então, sempre vai ter a parábola como seu traço. No elipsoide, sempre vai ter elipse, e no hiperboloide, sempre vai ter
a hipérbole, nós podemos ter mais de uma cônica, mas sempre a cônica que gerou é também traço daquela superfície. Mas nós podemos ter também a hiperboloide de duas folhas. Como é que isso acontece? Então, aqui é a mesma hipérbole, ó, a hipérbole inicial que nós vimos lá em cima, só que ao invés dela rotacionar desse jeito, ela fez isso. Ela ficou girando nessa posição. Então, quando ela gira nessa posição, o que é que acontece? Olha como a nossa figura agora é diferente. Ela parece duas antenas parabólicas, né? Uma virada para um lado e uma virada para o outro. Então, nós temos aí, é como se fosse, viu, pessoal? É como se fossem duas superfícies geométricas. Então, nós temos essa e nós temos a segunda. Por isso que o nome é chamado hiperboloide de duas folhas. São as duas folhas do hiperboloide. As suas duas imagens, uma é semelhante à outra, só que elas estão viradas para posições diferentes. Então, no caso da superfície do hiperboloide de uma folha, é uma superfície só. Não tem quebras, não tem outros movimentos. É uma superfície só. Quando nós vamos para a hiperboloide de duas folhas, nós vamos ter duas superfícies. Então, uma para um lado e uma para o outro. Nós vamos ter duas superfícies representando a mesma quádrica, que é a hiperboloide de duas folhas. Olha que linda nosso desenho do hiperboloide de duas folhas. E aí nós vamos para as suas equações canônicas. Eita, meu povo. As equações canônicas do hiperboloide de duas folhas, se é duas folhas, tem dois sinais negativos. E aí o que é que acontece, pessoal? O hiperboloide é a única equação que tem as 3 ao quadrado com a possibilidade de negativo. Se tiver só um, é hiperboloide de uma folha. Se tiver 2 negativos, é o hiperboloide de duas folhas, que é esse caso aqui. E agora, para a gente, é o contrário. Onde aparece o mais é o eixo que foi rotacionado em torno dele. Então, se o mais apareceu em Y, quer dizer que o hiperboloide rotacionou em torno de Y. Se o mais apareceu em X, rotacionou em torno de X, e se apareceu em Z, quer dizer que rotacionou em torno de Z. É o contrário do hiperboloide de uma folha. O hiperboloide de uma folha é o menos, e aqui é o mais. Com relação aos traços, os traços no hiperboloide de duas folhas, nós temos também as nossas hipérboles. E também, como nós já vimos, a nossa elipse. Então, tanto no hiperboloide de uma folha quanto de duas, os traços são as nossas hipérboles, né, verticalmente, e as elipses horizontalmente. Então, os traços são praticamente os mesmos. Corrido, pessoal, mas deu para dar uma noção, assim, pelo menos um pontapé inicial das quádricas para vocês, né? As 3 principais é o paraboloide, elipsoide e hiperboloide. Dúvidas, assim, em questão de 2 minutos, para vocês perguntarem, porque o tempo também já passou um pouquinho. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Prof, foi bastante rápida a aula, né? Mas deu para entender um pouquinho. Eu entendi até um pouco melhor do que a outra aula, a questão da elipse, da hipérbole e da parábola. Essa aula foi bem mais... Foi rapidinha, mas eu consegui entender melhor. Obrigada, Mara. Mais alguém? Outra, eu entrei já no final da verdade, quando eu entrei aqui, estava terminando, se eu estava dando logo alguma coisa desse tipo. Eu estava fazendo uma atividade de cálculo, se eu não me engano, sabe? Uma atividade para entregar. E aí, o que acontece? Mas me deu nota no juízo, viu, prof? Muita coisa, muita informação para pouco tempo. Mas eu compreendi alguma coisa. A senhora explica bem, dá para a gente... Agora a questão é que eu estou com 3 disciplinas de cálculo, entendeu? Fazendo... a concorrência é grande. Muito, eu estou fazendo analítica, eu estou fazendo cálculo 2, estou fazendo álgebra. Então, já deu um nó aqui no meu juízo. Pronto, mas aí assim, quando você tiver com mais tempo e quando eu já estiver disponível, você abre de novo a aula, assiste de novo com calma em casa, que aí facilita. Lá no YouTube, eu vejo suas aulas no YouTube. Facilita para vocês. Sempre quando vocês estiverem com dúvida, volta a aula, assiste a aula de novo, principalmente essas que são gravadas. Pula essa parte inicial, né, que vem falando das coisas, dos detalhes, e aí vai mais para a parte do conteúdo, assiste de novo, porque às vezes tem alguma dúvida,
e ficou corrido porque são muitas quádricas, e sobre quádricas foi só esse encontro, né? Então eu tentei aproveitar ao máximo, assim, com relação aos conteúdos de quádrica, um pouquinho de cada quádrica, né? Para vocês terem mais ou menos uma noção de como funciona cada uma. Dúvidas, amados? Ai, meu Deus, deixa eu baixar logo a lista de frequência. Eu tenho dúvida sobre a questão das notas do início. Todas nós que fizemos as atividades tem que clicar lá no questionário, não é isso? Independente se você enviou o vídeo, ou se foi sua coleguinha que enviou o vídeo, ou se... Independente. Se você fez o vídeo e alguém da sua equipe ou você mandou, tem que ir para o questionário dar ok. É só para a gente ter onde colocar a nota de vocês. Não é para nada não, meu irmão. Só para a gente ter onde colocar a nota de vocês. Para ficar registrado no AVA. Ah, tá. Eu não fiz o vídeo, não. Nem eu. Mulher! Nem eu. Nem eu. Então, assim, pessoal, nesse link, atividade avaliativa 1, fora de discussões, notas, no bloco 2, só vai clicar quem fez o vídeo. Então, quem fez o vídeo, clica. Quem não fez o vídeo, não precisa clicar. Só quem fez o vídeo. Então, digamos que você tenha feito com outros colegas e o colega enviou para vocês não precisam. Todo mundo que fez o vídeo. Só que não aparece as notas, não é nenhuma nota para a gente ainda. Para mim. Professora? Quem não aparece nenhuma nota é porque ainda não foi corrigida as atividades. Professora? Oi. Diga mais. Ok. Uma dúvida também. Tipo, que eu acessei lá o AVA e vi o questionário, né? Aí tá lá 3 pontos. A pontuação é do vídeo ou ali é só para suposição mesmo? É a atividade do bloco 2? Isso, o questionário já falou bloco aí. 3. Tá no bloco 2. O questionário do vídeo. Bloco 2 é 3 pontos. O vídeo e o plano de ensino. A nota é dividida entre os dois. Plano de ensino e vídeo. Tá, porque tinha lá o questionário valendo 3 pontos. Porque é a junção das duas notas. Aí o tutor que corrigir já lança a nota geral, que é de tudo, do plano e do vídeo também. É bom que vocês ficam craques em plano de ensino e aí nos próximos componentes metodológicos que precisar, vocês já assim, poxa, já fiz com a professora Deise, já tenho uma noção. Dúvidas, amados? Por causa da nota, sabe? Pensei que a nota seria 7 do vídeo Não, 7 é o questionário. 7 é sempre o questionário. Então, o questionário vale 7 e o 3 é a outra atividade diferenciada. Quer dizer, o questionário é aquele que ficou... que a pessoa colocou o número que mais... abriu, acho que no final de outubro, né? Ele abre só uma noite e fecha, que é um estudo de terça-feira. Entendi. Tá certo. Obrigada, professor. Nada. Ô, professora, a colega Carolina que teve problema que não estava conseguindo visualizar, ela fechou e na hora de voltar ela não conseguiu voltar e pediu para avisar que ela não conseguiu voltar para a aula. Eu vou pedir que quem for o tutor dela, na hora que for lançar o registro, para lançar a presença nessa aluna, para não registrar falta. Pronto, tá bom. Eu aviso a ela. Obrigada. Pronto. Porque às vezes a conexão não permite. Meu povo sextou, né, meu povo? Já tá bom de trabalho, todo mundo cansado. E agora, finalizando o nosso componente, vamos agora comemorar em casa, né? Que nós já finalizamos todos os encontros online de Geometria Analítica 2. Eu espero que vocês não fiquem na final, se dediquem nesse bloco 3 para vocês tirarem excelentes notas. E ao que tudo indica, né, para pelo menos a maioria, eu acredito que no próximo semestre nós vamos estar juntos novamente. Para a felicidade de uns e para a tristeza de outros, né? Não sei, nunca se sabe. Mas, enfim, amados, bom final de semana, aproveitem, descansem. Está vindo feriado também, aproveite para colocar as atividades em dias. E ficamos até a próxima, né, amados? Beijos, meu povo. Até mais. Boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite. Boa noite. Parou a gravação? Temos o foco
Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite, noite. amados. Bom fim de semana e bom feriado também.